E começamos agora mais um Café com o CEO, onde eu, Alexandre Venila, sempre trago um CEO ou empresário, líderes em suas indústrias, para falarmos sobre empreendedorismo, inovação, carreira e tecnologia. E hoje eu tenho a grata satisfação, a honra de receber um amigo, meu coach, Carlos Aldan, presidente da Kromberg. Seja muito bem-vindo, Carlos. Ale, o privilégio, o prazer é todo meu. Ser entrevistado já é um privilégio, e por um amigo e uma pessoa que admiro há tantos anos, melhor ainda. Obrigado por me receber. Carlos, você vem de uma carreira executiva de mais de 20 anos, e há 18 anos atrás você criou a Kromberg, uma das empresas líderes na área de treinamento corporativo. Conta aqui para mim, o que te inspirou a criar a Kromberg? Ale, como você sabe, uma atividade como essa, empreendedora, não acontece a partir de um único evento, né? Uma convergência de vários fatores. E aqui foi uma convergência de um fator duplo, né? Meu e de minha sócia na vida, que é a Sandra, e sócia fundadora da Kromberg. Ambos estávamos em um momento específico de nossas carreiras e queríamos empreender alguma coisa. E no caso da atividade específica da Kromberg, que é, você vê o binômio abaixo do nosso logotipo, né? Mindful Living Revenue Solutions, é um binômio que nos acompanha, vem como resultado de 24 anos de carreira executiva, e ficou claro para mim, Ale, que nós não precisamos ter um ambiente tóxico para produzir altos resultados. Eu sofri muito como executivo nesses ambientes corporativos de grandes multinacionais. Fui presidente de empresa aqui no Brasil, diretor de empresas fora do Brasil. E ficou claro que quando eu tivesse a minha organização, eu queria evitar esse ambiente, né? E nos especializamos em áreas que possibilitam nós tratarmos essas duas variáveis, esses dois fatores, como fatores convergentes, fatores que se complementam e que não são mutuamente excludentes. Quanto mais você cuida do bem-estar do seu colaborador, mais lucro ele dá para a sua organização. E, no entanto, as organizações insistiam e insistem ainda em criar, a miserabilidade no ambiente de trabalho. Então, essa foi a inspiração, é trazer, primeiro, esse mindset, essa consciência que não precisa ser assim. Nós podemos ter um ambiente humano, saudável, compassivo, e, ao mesmo tempo, altamente competitivo. E é isso que a Kromberg vem fazendo nesses 18 anos. E com muito sucesso. Felizmente. Falando do Carlos, pai, amigo, coach, palestrante, escritor, CEO, enfim, Carlos, uma infinidade de papéis. Conta pra gente quem é o Carlos por ele mesmo e qual o seu propósito de vida? Então, o propósito, ele foi, na realidade, resultado desse processo de transição de carreira para o empreendedorismo, né? E a gente queria desempenhar ou desenvolver uma atividade que, primeiro, fizesse sentido para as nossas vidas. Que foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho de Viktor Frankl, que provavelmente, se puder falar mais para frente, que trabalha com o sentido na vida, a logoterapia. E Sandra e eu fizemos o propósito individual e o propósito de casal e o propósito de nossa organização desde o seu primeiro dia. Propósito, o meu em particular, não gosto muito de falar de mim, você está me colocando numa posição, prefiro trazer aí contribuições, mas enfim, meu propósito é aproveitar essa curiosidade que eu tenho pelo conhecimento para que eu consiga aumentar minha capacidade de amar, de ser amado, transferir esse conhecimento como contribuição para as pessoas e envelhecer com serenidade existencial na companhia da minha mulher e de minha família. Família é um valor sagrado para nós. Esse é o Carlos Aldan. Caipira de interior de São Paulo, São Sebastião da Grama, nascido e criado, e trago valores de família e de meus pais que me deixaram um legado de conhecimento, de ética, de transparência. E é isso que a gente procura transportar na nossa organização, que é uma startup hoje em decorrência da pandemia, né? Ela teve que se transformar em uma startup, deixar de trazer as nossas entregas que eram inteiramente presenciais e fazer
o relançamento de uma organização para essa realidade hoje totalmente digital e eventualmente híbrida. E falando nisso, a Kronberg ela é focada em treinamentos corporativos e conta para mim, quando os CEOs conversam com você, como que é lidar com toda essa infinidade de egos, vaidades, e como que você, e o que eles têm dividido contigo dos dramas que eles estão enfrentando nas suas respectivas organizações na atualidade? Interessante, obrigado. Excelente pergunta e complexa, né? Obrigado, Ale. Na realidade, esses dramas individuais e as idiosincrasias de cada líder organizacional é o que nos dá energia para continuar fazendo o que fazemos, com muita relevância. Em especial nesse momento, né, de transição na humanidade, que já vinha com uma complexidade enorme, mesmo antes da pandemia. E o que procuram efetivamente é o processo de upskilling. Como adicionar as dimensões de liderança às que eu já tenho, né? As dimensões que eu já tenho de um expert na indústria, as dimensões de um bom gestor não são suficientes mais para que a gente mantenha a relevância em ambientes tão desconhecidos, incertos e ambíguos. Precisamos adicionar as dimensões de liderança inspiradora, liderança adaptativa, liderança coach, porque essas novas gerações exigem validação permanente do seu trabalho. Então, na essência, é esse processo de upskilling que os levam a nos procurar. Como eu posso adicionar essas novas dimensões para que eu possa ter mais influência como líder? Porque o autoritarismo não funciona mais, o comando e controle não funciona mais. Funcionou para a nossa geração, o Baby Boomer, para a minha geração, você já vem de outra, né? Mas não funciona para as gerações Y e Z, o comando e controle. Portanto, a influência é a moeda de troca e a força subjacente para o desenvolvimento de maior influência é a inteligência emocional, que é uma das nossas maiores especializações como organização. Pessoal, olha que dica de ouro que o Carlos Aldan, que é um dos maiores experts do mundo em liderança, em inteligência emocional, ele traz para a gente liderança inspiracional e liderança adaptativa. Guardem esses dois termos, porque é eles que vão construir o nosso sucesso em nossas organizações. Carlos, você comentou que você passou recentemente, por conta da pandemia, por um processo de reestruturação da Kronberg, voltando aí ela a ser uma startup. Conta um pouquinho sobre isso. Bem, a pandemia nos pegou a todos de surpresa. Já vínhamos com o processo de digitalização da nossa organização, mas de uma forma muito lenta, infelizmente. A pandemia nos deu um empurrão e a gente teve que fazer aí em menos de 8 meses o que levaríamos ainda alguns anos, né? E foi um processo de adaptação de nossa entrega para o meio digital. E você sabe, não basta eu simplesmente pegar um conteúdo e transferir para o meio digital. Eu preciso preparar esse conteúdo, usar, que é inclusive um de seus interesses, né? A realidade aumentada, a realidade virtual, nas nossas entregas, os jogos, as interações, de forma que essa entrega digital não seja tão cansativa como ela é muito mais do que a presencial. E o home office é um caminho sem volta? Qual que é a sua opinião também quanto ao futuro do trabalho? E como que os líderes conseguem manter uma cultura forte e coesa, mesmo à distância? Esse é o grande desafio. Já era um desafio, né, Ale, mesmo antes da pandemia. O desengajamento no ambiente de trabalho já girava em torno de 80% antes da pandemia. Com a pandemia, a gente imagina que nós temos dados aí que pegam setembro do ano passado até abril desse ano, é que o desengajamento continua no mesmo nível. Ele aumentou em um determinado momento quando as organizações demonstraram um cuidado com seus colaboradores, mas um cuidado sanitário. Depois que o cuidado sanitário foi resolvido, o desengajamento voltou ao estado antes da pandemia. E esse processo de engajamento à distância é muito mais desafiador. As estatísticas vão, Ale, de 20% a 48%, 50% vão permanecer no trabalho
em home office ou work from anywhere, como é chamado, né? Trabalho de qualquer ponto, qualquer lugar. E eu imagino que vai ser uma grande perda, porque negar a nossa biologia não é inteligente. Nós somos seres hipersociais e nós precisamos do contato humano. Então, trabalhos como negociação, como onboarding, trabalhos como esse de você conseguir passar os valores da sua organização, precisam ser feitos presencialmente. Então, eu acredito que a gente vai ter aí uma condição híbrida nos próximos anos e as condições permitindo, talvez não, mesmo que as condições permitam, não acho que a gente volte a um trabalho presencial 100% do tempo. 20% a 48% é a nossa estimativa. E quando a gente pensa em equipes de sucesso, você citou também que inteligência emocional é um grande caminho e tem um papel super importante. Conta para mim e para nossa audiência lá de casa, qual é o papel dos líderes em inteligência emocional e o quanto você vê que eles estão genuinamente engajados nessa causa? A gente sentiu que aquele binômio que eu falei, né, de cuidar do bem-estar, da saúde mental, de forma humana, saudável e compassiva de uma organização, traz melhores resultados. Essa correlação já está estabelecida há 30 anos, né? Embora ela esteja estabelecida, a gente não dava muita atenção. Mas a pandemia nos obrigou a dar atenção à questão do bem-estar e da saúde mental das pessoas. E o burnout já girava em torno de 70% antes da pandemia, já era um problema global antes da pandemia e continua sendo um problema. Então, a atenção a essa questão da inteligência emocional, ela foi forçada nas organizações, porque você precisa do que nós chamamos de resiliência organizacional. Resiliência organizacional é a capacidade de a organização se adaptar a esses ambientes tão dramáticos como esse que a gente está vivendo, inovar dentro desses ambientes e, ao mesmo tempo, prosperar dentro desses ambientes. Ora, sem a saúde mental de uma força de trabalho, como é que você vai se adaptar, inovar e prosperar? Então, as organizações chegam à conclusão que o cuidado com a saúde mental é fundamental. E para que eu consiga cuidar da saúde mental, eu, como líder, preciso ter o autocuidado e dar apoio emocional às minhas equipes, à minha organização. E a força subjacente para que eu cuide de mim mesmo e ofereça apoio emocional para a minha organização é a inteligência emocional. E a forma como eles devem e podem fazer é desenvolver a inteligência emocional. A inteligência emocional é um conjunto de competências, Ale, que pode ser medida e desenvolvida. Conjunto de competências que nos habilita a transformar as emoções em recursos estratégicos a nosso favor. Como você bem sabe, a gente já teve várias conversas aí no seu debrief, na nossa oportunidade que você me deu de desenvolver aquele trabalho fantástico com você. Transformar a emoção em recurso estratégico. Transformar as emoções em comportamentos produtivos e positivos para nós e para as pessoas à nossa volta. Então, isso é possível de aprender, independentemente de onde estejamos no resultado. Então, o primeiro passo para um líder é fazer esse assessment, para ele saber onde ele está, onde são suas forças, onde são seus pontos fracos e como ele pode fortalecê-los para que ele se torne um melhor líder, um líder inspirador, um líder adaptativo e um líder coach. A força subjacente de um líder inspirador, Ale, não é a minha competência técnica, não é o meu QI. É necessariamente a minha autoconsciência, minha autorregulação, minha empatia, eu ter um propósito. Um líder que tem um propósito, ele faz o que faz por algo maior do que ele não faz pelo status, ele não faz pelo ego, ele não faz pela carreira. E quem faz pelo ego, pelo status, pela carreira, não tem seguidores. As pessoas se aproximam e gostam e, de certa forma, até mesmo admiram aqueles líderes que fazem o que fazem por algo maior. E essas novas gerações não vão se submeter àquele líder autoritário, ao líder comando e controla. Então, esse é o trabalho que o líder tem que fazer para que ele possa criar um ambiente conducente à automotivação dos seus liderados. Uma vez que a gente não consegue
motivar ninguém, mas você consegue, como líder, criar um ambiente que conduza à automotivação dos seus liderados. Esse é o trabalho, e o autocuidado é fundamental. Nós temos muita dificuldade com o autocuidado, né? A nossa geração. A gente acha que isso é narcisismo, é egoísmo, quando na realidade é um ato de altruísmo, né? Eu me cuidar para que eu possa cuidar de minha organização. Então, líderes, vocês que estão em casa, o autocuidado é fundamental. É a velha história da máscara de oxigênio, né? Você não coloca eu não coloco nos meus 4 filhos primeiro numa situação de emergência, eu coloco em mim para que eu possa ajudá-los. Então, o autocuidado como um líder é fundamental nesse momento, para que ele possa dar o apoio emocional. E apoio emocional se faz mais do que necessário. 76% dos pesquisados, colaboradores pesquisados, dizem que esperam isso de suas organizações. O apoio emocional de seus líderes e de suas organizações. Então, os marcadores de sucesso mudaram muito a lei. Que aula que a gente teve aqui com o Carlos Aldan nessa resposta. É aqueles momentos inspiradores que a gente sente vontade e tem que voltar à gravação, ouvir e ouvir. E eu queria denotar o ponto que o Aldan trouxe aqui do autoconhecimento. É importante os líderes terem muita humildade em fazer uma autoanálise, porque só depois que eles estiverem bem, eles vão conseguir fazer o bem para a sua organização e seus colaboradores. Que aula foi essa, hein, pessoal? Carlos, nunca as empresas tiveram que lidar com tantas gerações diferentes ao mesmo tempo no ambiente de trabalho. Geração X, Baby Boomers, um público mais sênior, geração dos milênios mais jovens. Como que você analisa todo esse cenário e como você entende que as empresas estão endereçando esses desafios que estão surgindo? Infelizmente, muito pouco, né? Hoje as pesquisas indicam que 70% a 80% dos colaboradores têm uma péssima relação com o seu supervisor direto. E a expectativa é que eles façam essa transição que nós mencionamos, esse processo de upskilling, né, que se tornem líderes inspiradores. A questão da complexidade multigeracional também é muito pouco compreendida, né? A gente vê várias pessoas em posição de liderança dando rótulos a essas novas gerações Y e Z. Eu tenho 2 filhos da geração Y e 2 da Z, então eu conheço um pouco essas novas gerações aí dentro de casa. E não são nada disso que estão dizendo, eles não têm fidelidade com nenhuma organização, eles pulam de organização por organização. O que acontece é que essas gerações já nasceram conectadas em um mundo sem chefes, sem hierarquia, que é a mídia social, que é a internet. E quem é que eles seguem nesse mundo, né? Eles seguem quem tem conteúdo. Eu não entro no mérito da qualidade do conteúdo, mas não é quem tem crachá, né, Ale? Não é quem tem posição, não é quem tem autoridade, é quem tem conteúdo. Aí eles entram numa organização cheia de chefes, altamente hierarquizada e altamente burocratizada. É claro que você tem aí uma colisão de culturas muito grande. Ambos precisam fazer aí uma adaptação. As novas gerações têm que entender que não há o Justin Bieber no ambiente organizacional. Ele tem que passar pelo processo de desenvolvimento. E as pessoas em posição de liderança têm que entender que precisam, e as organizações, fazer um processo revolucionário de adaptação, cortar níveis hierárquicos, estarem mais próximos e serem inspiradores, como falamos, para que a gente possa aumentar esse nível de desengajamento. 80% de desengajamento, gente, é um sintoma de que eu, líder, não estou tão preparado para essa realidade. É um sintoma de que as organizações não estão preparadas para essa realidade. Que nós sabemos que cada ponto percentual de aumento em engajamento resulta em milhões de reais de produtividade. E acho que o assunto mais importante da atualidade, você citou isso já no nosso bate-papo, é a saúde mental das pessoas. Como organizar o trabalho para que ele seja produtivo no home office? As pessoas estão trabalhando mais, elas estão com mais sobrecarga, inclusive emocional. Você tem o estresse do trabalho, tem família, tem o cachorro, tem o Wi-Fi que cai na nossa residência. Diante de
toda essa complexidade, o que você traz de dicas para o pessoal lá de casa trabalhar nesse ambiente complexo e tão difícil? Então, e as pesquisas indicam, né? Vimos uma pesquisa recente, você falou da saúde mental, começando por aí, pesquisa da Harvard Business Review, de abril desse ano, que 62% das pessoas pesquisadas, líderes pesquisados, indicam que experimentam o burnout frequentemente nos 2 meses que antecederam a pesquisa. Então, nós temos uma situação bastante dramática, calamitosa, em decorrência dessas perdas antecipatórias, né, que nós todos estamos vivendo. Medo de perda da nossa saúde, perda de nossa vida, perda de um ente querido, perda de nossa segurança financeira, perda de nossas competências, de nosso status. Será que nosso status na pós-pandemia será o mesmo que tínhamos na pré-pandemia? Então, esse conjunto de perdas antecipatórias gera um estado emocional bastante dramático, que se a pessoa não tem as ferramentas necessárias, que existem, e a gente pode conversar sobre elas, para que ela proteja a sua resiliência, fortaleça a sua resiliência emocional, ela vai entrar em algum transtorno. E os transtornos aumentaram dramaticamente, desde um leve transtorno obsessivo-compulsivo, a uma depressão e a suicídio, feminicídio, infanticídio, a violência doméstica tem aumentado dramaticamente, porque as pessoas não têm essas ferramentas disponíveis. Mas elas estão aí disponíveis para que líderes de organizações possam trazer para os seus colaboradores. E muitas organizações estão tendo essa iniciativa, contratando a Kromberg para projetos específicos de saúde mental. Então, nós temos intervenções validadas cientificamente da ciência da inteligência emocional, da psicologia positiva, da neurociência, que demonstradamente fortalecem a resiliência emocional do indivíduo e o proteja, né? Fortalece o teu sistema imunológico e o proteja dessa pecaminosa situação que a gente está vivendo, desse vírus que revolucionou aí o planeta, né? São quase 8 bilhões de pessoas, todas vivendo sob essa mesma condição de medos antecipatórios, como mencionamos. E o papel do líder é fundamental nisso. O colaborador espera isso de suas organizações e de seus líderes. E eles ofereçam esses instrumentos para que a gente proteja a saúde mental das pessoas. E, Carlos, você comentou de questões da liderança, né? Que ela seja inspiracional, que ela seja adaptativa. Fala um pouquinho mais sobre a resiliência. Ela é a principal virtude hoje para os líderes? Sim, como mencionamos, a resiliência organizacional é a capacidade de organização, né? Se adaptar, inovar e prosperar em ambientes cada vez mais incertos, desconhecidos e ambíguos. E é a realidade que a gente já vinha enfrentando, né, Ale? Desde 1960, quando inventaram o primeiro microchip, o mundo começou a mudar dramaticamente, né? Os nossos antepassados tinham que esperar até 1900, 100 anos para que algo novo acontecesse na sociedade humana. Hoje o conhecimento se dobra em 13 meses no geral, em 72 dias no específico, na área médica, por exemplo, em 72 dias. O médico teria que estudar 29 horas por dia para se manter atualizado. A matemática explica essa impossibilidade. Portanto, essas pressões, né, de estarmos vivendo em uma realidade exponencial, com um cérebro que pensa de forma incremental, estamos vivendo uma realidade global, com um cérebro que pensa de forma local, é que traz esses transtornos mentais para o momento que a gente está vivendo, que já era bastante dramático antes da pandemia, e a pandemia colocou aí uma aceleração enorme nesse processo de desconforto emocional, desconforto contemporâneo e de déficit emocional. E é possível a gente fortalecer a resiliência emocional das pessoas. O pessoal lá de casa com certeza está se perguntando, mas Carlos, nós que somos colaboradores e não líderes, nos dê algumas dicas de quais são as ferramentas ou as competências que são indispensáveis para a gente passar por esse momento atual.
De novo, resiliência emocional é indispensável. Como é que eu construo ou fortaleço a resiliência emocional? Trazer um conceito muito recente da neurociência aqui para os amigos que estão em casa, né? Nós temos... o cérebro, ele existe para nos manter equilibrados e vivos. E há uma neurocientista americana que traz um conceito fantástico chamado orçamento do corpo, né? Ela faz a analogia com o orçamento. O cérebro, ele estima a necessidade de reservas que o nosso organismo vai precisar. Ele reserva essas energia, glicose, dopamina, serotonina, enfim, tudo que a gente precisa para se manter equilibrados e vivos e distribui por todo o nosso organismo. A gente tem perdas durante o dia, mas você se alimenta, você dorme e você repõe essas perdas no orçamento do seu corpo. Agora, nós estamos há mais de 14 meses, né, com perdas significativas de recursos vitais do orçamento do nosso corpo. O que acontece, gente, é que nós não controlamos esses estressores externos que estão ocasionando essa perda no orçamento do corpo, esse déficit. O que está sob nosso controle são os depósitos. E quais são os depósitos que a neurociência nos indica que nós devemos fazer para nos manter equilibrados e vivos? Porque se eu só tenho déficit, eu vou entrar em um transtorno mental. A resiliência é a capacidade de eu fazer depósitos e manter o orçamento do meu corpo equilibrado. Os depósitos principais, vou citar rapidinho 5 deles. Há vários outros, mas 7 horas de sono por noite são fundamentais. Eu consigo viver com 3. Bom, você pode até conseguir, mas vai pagar o preço lá na frente, um Alzheimer precoce, numa senilidade precoce. 7 horas, porque as células gliais do cérebro precisam desse tempo para limpar as toxinas que a gente produz durante o dia. Segundo depósito, e os 3 primeiros têm igual importância, o segundo depósito para a gente manter nossa resiliência emocional e a nossa saúde mental são os relacionamentos. Embora a gente esteja socialmente distantes, não precisamos estar emocionalmente desconectados das pessoas. Procurar aquele amigo que faz tempo que você não fala, aquele familiar que há muito tempo você não conversa, não visita e não podemos visitar, mas podemos entrar em contato de alguma forma. O terceiro depósito, Ale, é o propósito. É encontrar um sentido dominante de significado para a vida de vocês. Há toda uma metodologia que nós utilizamos na Cromwell para que a gente ajude líderes e toda uma organização a encontrar os seus propósitos individuais. O propósito, relacionamentos e as 7 horas de sono são os principais depósitos. Demonstração de gratidão é um outro depósito que vai nos manter equilibrados e a nossa saúde mental intacta. Demonstrar gratidão para as pessoas que contribuíram ou continuam contribuindo com a vida de vocês. Pensem nessa pessoa, quem você não gostaria que faltasse sem antes fazer uma demonstração de gratidão. E o próximo é contar as bênçãos, né? É você dirigir o seu foco, as suas atenções para aquilo que você tem de bom na sua vida. Quais são as bênçãos que você tem? Então, está caindo numa reclamação, pensa em 3 bênçãos. E o último aqui, para chegar no nosso último depósito, é o perdão. Sabe que eu tive dificuldade com o perdão quando fiz esse curso lá com a minha coach e mentora nos Estados Unidos, um curso de 2 anos, Diane Gribble. E eu dizia, Diane, eu sou caipira de interior, eu não faço mal conscientemente por uma formiga, mas quando me fazem mal, eu não consigo perdoar, dando uma de machão, né, achando que estava abafando, ignorante, né? E ela me disse o seguinte, talvez porque você não tenha entendimento correto, conceitual sobre o perdão. Tá bem, então me explica. O perdão, Carlos, não significa que você tenha que ir até a pessoa pedir perdão, número 1. Número 2, não significa que você tenha que abandonar o teu senso de justiça. Mas não é emocionalmente inteligente você deixar que alguém nefasto que um dia te prejudicou continue fazendo retiradas do seu orçamento do corpo. Então, estão aí dicas importantes para mantermos nossa resiliência emocional, enfrentarmos esse vírus que a gente não consegue enxergar a olho nu e nós precisamos dessa resiliência emocional mais do que nunca.
Pessoal, que mensagem formidável, incrível, otimista que a gente tem que colocar no nosso dia a dia. Porque se a gente seguir essa manutenção e correr atrás desses depósitos mensais, da reposição desses depósitos, como o Aldan de forma brilhante e didática nos apresentou, a gente está caminhando para a nossa prosperidade e também para fazer o mundo diferente. Aldan, a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo, que para mim é muito ruim, porque seguramente o pessoal lá de casa ficaria mais horas e horas te ouvindo, uma aula. Mas eu queria que você comentasse com o pessoal algo que foi marcante na tua vida e já aproveitasse também e desse uma mensagem final aos nossos telespectadores. Bom, agora de novo você me pega em algo bem pessoal. Eu tenho com certeza algo marcante de cada dia acontecendo, né? Com 4 filhos dentro de casa, que são minha fonte de energia, eles, minha esposa e meus clientes. E pensando agora, né? Na medida que você me fez a pergunta, me vem algo que eu vim conversando com o Daniel na vinda para cá. 91 foi um ano dramático para mim. Sabe quando dá tudo errado, né? Aquela corrente de eventos dramáticos na vida. Eu estava fazendo meu mestrado na Inglaterra, perdi minha mãe, perdi meu melhor amigo naquele mesmo ano, tinha usado praticamente todas as minhas reservas, porque eu não podia trabalhar na Inglaterra, só estudar, para pagar o meu MBA e continuar vivendo lá durante o tempo do MBA. Reservas a zero, um filho por nascer. Eu não podia, e uma tese por terminar. Eu não podia afundar mais do que aquilo. E aí me lembrei de um livro que foi sugerido pela minha querida mãe, que é Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, judeu austríaco que sobreviveu a 4 campos de concentração nazistas na Segunda Guerra. Viktor Frankl defendia, infelizmente já nos deixou também, que mesmo em situações calamitosas de vida, a gente consegue encontrar sentido na vida. Aliás, esse livro, Em Busca de Sentido, o título original no alemão era Vivendo Apesar de Tudo, né? Encontrando sentido na vida apesar de tudo. 4 campos de concentração nazistas deve ter sido inimaginável por nós. Mas a última de suas liberdades, ele diz: os nazistas podem tirar tudo de mim, estou aqui parafraseando, até mesmo minha vida, mas não a liberdade de como eu interpreto esse momento. E aqui fica uma mensagem para vocês que estão em casa, né? Esse vírus pode tirar muita coisa e nós todos já estamos muito machucados por ele, mas não a liberdade de como eu interpreto esse momento de minha vida. Que contribuições eu quero deixar? Que legado eu quero deixar? Minha geração nasceu perguntando para os pais o que eles fizeram durante a Segunda Guerra. As gerações futuras vão nos perguntar o que vocês fizeram durante a crise da pandemia do novo coronavírus. E que resposta a gente quer dar para os nossos descendentes? Deixo-os com essa reflexão. Que legado você quer deixar? Carlos, foi uma honra tê-lo aqui no Café com o CEO. Prazer enorme, muitos insights brilhantes para o pessoal de casa refletir e te aguardo seguramente num próximo episódio do Café com o CEO. Vai ser um prazer, Ale. Muito bom estar com você. Obrigado. O Café com o CEO é um oferecimento do CEOLEP, a melhor escola de idiomas do Brasil. Um futuro cada vez melhor com menos fronteiras.